A carta de Paulo aos Romanos é realmente um documento fundamental para a fé cristã. Não é à toa que muita gente, assim como eu, considera essa uma espécie de um quinto evangelho. Enquanto os 4 evangelhos são históricos e narram os fatos a respeito de Jesus, esse documento, a carta aos Romanos, seria uma espécie de embasamento teórico, teológico a respeito da salvação. Realmente já houveram teólogos no passado que consideraram que era o livro mais importante da Bíblia, era a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos ela foi fundamental para que na Idade Média se tivesse um movimento de reforma, se tivesse uma busca nova na direção do Senhor e se abandonasse diversas práticas que não eram condizentes com a Bíblia. Foi Romanos que despertou esse fogo que aqueceu corações e que levou pessoas para perto do Senhor. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos aqui mais uma vez, seguindo nesse estudo maravilhoso da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, desejoso de ir a Roma, desejoso de conhecer essa igreja, não tinha conseguido, tinha tentado por diversas ocasiões, não podia, então ele tirou um tempo para escrever uma carta para essa igreja, se apresentando, mas também apresentando a eles diversas questões, diversos assuntos muito relevantes e ajudando essa igreja, já uma igreja tão conhecida no mundo todo pela sua fé, ajudando eles a lidar com questões difíceis que estavam realmente tirando a paz de muita gente. Vamos orar? Vamos orar! Senhor nosso Deus, que coisa boa é a gente poder, mais uma vez, explorar mais um pouquinho desse território sagrado que é a Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, e nos guia a toda a verdade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém! Diga também o seu amém. Dê o seu eu concordo. Ore sempre quando você for estudar a Bíblia, para que o Espírito Santo fale com você e lhe comunique a verdade que o Senhor tem para a sua vida. Então, estamos aqui vendo o capítulo 3, né? E vimos aqui Paulo explanando claramente questões de fé dos judeus e dos não-judeus, e explicando a importância de receber a palavra de Deus, mas demonstrando que todo mundo tem o mesmo problema, um problema chamado pecado. E estamos agora no verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo está trazendo o problema do pecado e aí ele aponta para a lei. Quando ele fala que a lei, essa expressão a lei, e a gente lê com L maiúsculo, né, se refere à lei de Moisés. É todo o corpo legislativo que Moisés trouxe da parte de Deus e apresentou ao povo de Israel. Aqui eu quero fazer só uma breve explicação disso, talvez você não saiba, talvez você não esteja acompanhando o canal há tempo, então eu vou lhe contar. Existem muitas... eu vou chamar de religiões, tá? Tem muitas religiões por aí que cultuam outras coisas, que cultuam bichos, o ser humano, falsos deuses, enfim. E elas se baseiam em revelações particulares. Alguém foi um iluminado, alguém recebeu uma mensagem celestial, uma mensagem de um alienígena, do que seja, e aí essa pessoa transmitiu aos outros. E a nossa fé, a fé cristã que vem da fé judaica, ela não é assim. Nós temos um momento na história que é um marco. Em um certo momento, Moisés liderava o povo de Israel e eles estavam estacionados ao pé do Monte Sinai. Moisés está lá conversando com Deus e Deus está entregando a sua palavra, a sua legislação ao povo de Israel. E todo mundo estava escutando. Eram 600 mil homens. Se faz a conta que haviam mais ou menos 2 milhões de pessoas juntando mulheres e crianças. E o povo estava desesperado, porque esses 2 milhões de pessoas ouviam o tempo todo Deus conversando com Moisés. Aquele vozeirão vindo do monte, o monte todo fumegava. Havia uma proclamação solene que ninguém nem mesmo tocasse no monte. Então era um lugar santo que só Moisés e Josué, o seu assistente, estavam lá. Mas todo mundo estava escutando. E Deus entregando para Moisés sua palavra, explicando, entregando a lei. E era o dia inteiro. E o povo em desespero. Então, numa dessas voltas de Moisés até o acampamento, os líderes chegaram para Moisés e fizeram um pedido. Moisés, faz uma coisa. Dá para Deus falar baixo? Dá para conversar só entre vocês dois? Porque está todo mundo apavorado. Que tal vocês conversarem a partir de agora? E aí tu escreve lá o que ele fala e depois tu lê para a gente e nós vamos cumprir tudo do mesmo jeito. Moisés levou a proposta para Deus e Deus falou assim, olha, o que o povo está falando é muito bom. Seria realmente muito bom se eles cumprissem tudo isso que eles vão ler da sua mão.
É uma pena que eles não vão fazer isso, eles vão se desviar desse caminho. Deus já sabia disso. Mas Deus concedeu o pedido do povo, e a partir dali, então, o restante da fala de Deus ficou só entre Deus e Moisés. Ou seja, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de judeus, e mais alguns representantes de outros povos que estavam ali juntos também, que foram recebidos no povo de Israel, todo mundo estava escutando Deus falando. Então a religião judaica, que vem da fé hebraica, ela tem uma base muito forte. Todos os judeus da face da terra, todos, sem exceção, podem dizer que um ancestral seu estava lá estacionado, acampado, aos pés do monte, quando ouviu Deus falando com todo mundo. E isso é diferente dessas falsas religiões de revelação particular. E aí vem Jesus, e Jesus também fala com todo mundo, a revelação dele não é particular. Ele fala com os discípulos, ele fala com as multidões. Então eu estou trazendo esse breve apanhado aqui para você entender o que é a lei e a importância que o povo de Israel e que nós também devemos dar ao estudo do Antigo Testamento, que contém, lá na sua seção inicial do Pentateuco, os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, lá está gravado também a lei. Então, vou retomar agora aqui o texto, depois dessa explicação. Mas agora, né, já que a lei ela não salva ninguém, mas ela aponta o pecado de todo mundo, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Só que essa justiça que não depende da lei, a própria lei testemunha dela, e os profetas também testemunham dela, porque o Antigo Testamento ele é dividido basicamente entre lei e profetas, tá? O que não é a lei, todo o resto é chamado de profetas. Às vezes se usa uma divisão ainda um pouquinho maior, a lei, os profetas e os escritos. Os escritos são diversos textos sapienciais, também trazidos por profetas, né? Como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Mas lei e os profetas é uma expressão que abrange tudo o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E essa justiça é uma justiça de Deus. Então olha só, agora chegou uma justiça que ela não depende da lei. Ela não depende da gente cumprir a lei, porque a gente não consegue cumprir, e aí iria todo mundo para a condenação eterna. Mas agora veio uma justiça diferente, ela vem de Deus, e a própria lei e os profetas apontam para essa justiça, porque o tempo todo eles estavam apontando para Jesus, e desde lá de trás do Antigo Testamento já estava escrito o quê? Que o justo viveria pela fé, e Abraão teve essa amizade com Deus, não foi por cumprir lei nenhuma, foi por fé, ele creu, e por ele crer, isso foi imputado por Deus a ele como o quê? Como justiça, né? E agora, então, essa justiça de Deus, de que maneira? Qual o meio para a gente receber essa justiça? É a fé em Jesus Cristo, para todo mundo que crê. Então, todo mundo que crê, por meio dessa fé em Jesus Cristo, essa confiança, todo mundo que crê, por essa fé, recebe a justiça de Deus. Então veja que a gente não se torna, nenhum ser humano se torna justificado diante de Deus porque ele faz coisas boas. Sabe aquela ideiazinha de uma balança, né? Tem as coisas boas de um lado, as coisas ruins do outro, e a balança é o lado que pesa mais? Deixa eu lhe dar uma notícia. Uma ação ruim nessa balança, ela destrói a balança. Ela quebra a balança de tão forte que ela é. Então não tem jeito de a gente conseguir por ações próprias dizer assim, não, eu vou chegar a Deus. Não tem. Essa era a teoria que permeava o pensamento cristão na Idade Média. Né? Por isso que tinha aquela história, por exemplo, de a pessoa pedir, fazer oração por uma pessoa morta. Qual era a lógica? A pessoa pensava assim, vou pegar aqui o exemplo de Paulo, né? A pessoa olhava assim, Paulo foi um homem bom. E como as pessoas acreditavam nessa balança, no saldo de ações boas, ações ruins, aí se dizia assim, não, mas Paulo fez tanta coisa boa que sobrou boas ações ali. Então eu vou conversar com ele, com Paulo, fazer uma reza, né, para pedir para ele falar com Deus em meu favor, porque ele está sobrando ações boas. Quem sabe ele passa umas para mim aqui. E aí, se isso não rolar, de repente eu dou um dinheiro para aquele cara ali que diz que é sacerdote, né? E aí esse cara faz a reza, e aí cola umas ações boas em mim, que essa minha balança muda. Tá vendo que isso tudo permitiu um jogo de poder, um jogo de manipulação. A distorção da palavra de Deus permitiu isso? A distorção. E aí quando a gente vai para Romanos e vê assim, não, esquece, não tem balança, não tem saldo, não vai funcionar. Se você tentar fazer esse jogo de fechar as contas, não fecha nunca. Ninguém fecha a conta. Só Jesus. E aí o que Jesus fez? Ele, que foi o único sem pecado, ele foi para a cruz e tomou a cruz no meu lugar e no seu lugar.
E agora a gente tem que ter fé nele. E fé, gente, vamos lembrar, tá? Já ensinei isso pra você. A fé, hoje em dia se fala numa coisa aí que se dá o nome de fé, que não é fé não, tá? É pensamento positivo, energia interior. A pessoa fala, eu tenho fé. Não, fé, tá? Ela tá ligada a gente acreditar em alguém que nos deu uma palavra. Então Deus nos dá a sua palavra, a gente acredita. Isso é fé. Deus nos promete, a gente acredita. Isso é fé. Jesus Cristo falou que ele estava morrendo na cruz pelos nossos pecados. E a gente acredita? Isso é fé. Isso é que é fé. Então é pela fé em Jesus Cristo que a gente recebe a justificação. E quando aqui a gente vê justiça, eu já mostrei isso em vídeos anteriores, justiça aqui não é justiça judiciária, de julgar, né? Dar recompensa para os bons e punição para os maus, porque só é sobre a punição. Justiça aqui é tornar justo. Deus torna o homem justo diante dele, porque ele não olha para o pecado do homem. Ele olha para Jesus Cristo na cruz. E ele olha para a fé do homem em Jesus Cristo, para o arrependimento do homem e aceita. Porque se ele for olhar para o pecado do homem, o nosso pecado derruba tudo. O profeta Isaías escreveu assim, as nossas justiças, as próprias, os nossos atos de justiça, eles são como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É uma expressão do Antigo Testamento para absorvente íntimo feminino. Eles não tinham um objeto para isso, então eles faziam com panos. As mulheres faziam com panos. E Isaías fala assim, sabe aquele pano sujo de menstruação da mulher? Aquilo ali são os nossos atos de justiça, completamente contaminados pelo pecado. O meu pecado contamina completamente a minha justiça. Então não é a minha justiça que me salva, é a de Cristo. E não é de ser humano nenhum que pode me salvar, é só de Cristo. Por quê? Como eu li aqui no vídeo anterior, né, ainda no capítulo 3, o que Paulo escreveu é que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não pense você que você pode se prostrar diante de qualquer nome de ser humano, por melhor que seja esse ser humano, e que esse ser humano pode promover salvação na sua vida. Só Jesus pode. E aqui seguindo, ele fala assim, não há distinção. Preste atenção nisso aqui. Não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos? Todos. Então não adianta ter dogma religioso dizendo que tal pessoa é sem pecado, que já nasceu sem pecado. A Bíblia está falando que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sem exceção. Nenhum ser humano conseguiu alcançar isso. E Jesus então? Jesus é Deus. Entendeu? Sim, ele se fez humano, se fez 100% humano, mas ele sempre foi 100% Deus. Sendo justificado, então, gratuitamente, ou seja, a nossa justificação, o tornar-nos justos diante de Deus, nós não podemos comprar por nada. Por boas ações, por jejum, por oração, por reza, por dar oferta, por ajudar pobre. Não, é gratuito. É gratuito, por graça, viu? Graça, de graça. É Deus que faz isso sem a gente merecer. Por meio da redenção que há em Jesus Cristo. O nos tornar aceitáveis a Deus não é um ato nosso. É um ato do próprio Jesus Cristo. E nós fazemos o quê? Nós cremos. E o resultado desse crer é que nós vamos andar com Cristo. E vamos abandonar a velha vida de pecado. Porque é que a gente nasce de novo. Daí o significado do batismo, né? O batismo é um simbolismo para morrer, ser sepultado nas águas e nascer de novo. E aí andar em vida nova. A vida nova é consequência da salvação em Cristo. Ela não produz a salvação. Não são as boas ações que vão nos salvar. É Cristo que nos salva, e porque nós andamos com Cristo, nós queremos produzir boas ações para glorificar o nome do Pai que está nos céus. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Propiciação, essa palavra vem de propiciatório, era a tampa da Arca da Aliança, tá? Lá dentro, lá na terra de Israel, enquanto o povo estava no deserto, e depois também ao longo da história, tinha a Arca da Aliança, né? Nessa arca foram colocados ali dentro as tábuas da lei, foi colocado o cajado de Arão, foi colocado um vaso com maná, e aí tinha uma tampa. Essa tampa ali tinham 2 querubins representados,
e se tinha o entendimento que ali em cima da tampa se manifestava a glória de Deus. E nesse lugar, o propiciatório, era ali que se manifestava o quê? O perdão de Deus sobre o ser humano. E aí Paulo traz esse conceito, viu? Lembra que eu falei que ele sempre vai pegar do Antigo Testamento? Ele traz esse conceito para o que Jesus Cristo fez sobre nós. Como se ele fosse a tampa sobre nós todos. E aí, com isso, traz o nosso perdão. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, não mediante as ações, mediante a fé, pelo sangue de Jesus, porque ele verteu o sangue na cruz em nosso lugar, demonstrando a sua justiça. Então, o pecado vai ficar impune? Não. Nenhum pecado fica impune, nem o meu. A diferença é que, como eu confio em Jesus como meu advogado, a punição para o meu pecado, ele tomou na cruz. Entendeu? Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi por tolerância, foi por bondade de Deus. Mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então veja que mesmo as pessoas do passado, de antes de Jesus, mas que tinham fé em Deus, elas também foram justificadas na cruz. É assim que a gente entende a salvação daqueles que viveram antes de Cristo. Eles tinham fé em Deus? Sim. Então eles também foram reservados para na cruz receberem também o seu perdão. Onde está então o motivo de vanglória? E aí, religioso? Você, religioso, frequentador de uma igreja, cheio de títulos, usando lá nomes bonitos, um palavreado complicado. Qual o motivo que você tem para se vangloriar sobre aquele que está na sarjeta do pecado, né? Então vamos lá, eu saindo lá da minha comunidade, né, um lugar bonito, com paredes brancas, e todo mundo está lá bem arrumado, e a gente está lá ouvindo a palavra de Deus, né? Aí eu saio de lá, e aí tem alguém caído bêbado na sarjeta. Eu sou melhor do que aquela pessoa ali? Eu não sou, não. Somos todos desgraçados se não tivermos a graça de Deus. Qual é a diferença? É que a fé em Jesus Cristo já se manifestou na minha vida e ainda vai se manifestar na vida desse outro. Pelo menos assim eu espero. Estou aqui traçando um quadro fictício para lhe explicar que cadê o motivo de se vangloriar? Está excluído. Baseado em que princípio? No princípio da obediência à lei? Então, não. Mas no princípio da fé. Porque a obediência à lei não salva ninguém. É a fé que salva. Está entendendo? É a fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, tá aí. Mais uma vez, eu e você vivendo pela fé e não pela lei. Eu já bati nesse tema aqui em outros vídeos. Na Carta aos Gálatas eu expliquei isso bastante. Naquele vídeo sobre o dízimo que tem aqui no canal, que um dos vídeos aqui mais assistidos e que fez mais sucesso, e que muita gente ali achou a outra pessoa, no caso eu, né, que também tem o mesmo entendimento contra a cobrança dos dízimos. Então qual é essa ideia aqui? Bom, a lei não é para nós, né? Por que eu estou aqui, por exemplo, usando uma roupa que na minha roupa tem tecidos diferentes? Para vocês pode ser irrelevante, mas a lei proíbe. É mesmo? A lei de Moisés proíbe, né? E por que no meu quintal eu planto sementes de tipos diferentes na mesma área? Porque eu quero, mas se eu fosse seguidor da lei não podia. Eu estou aqui, né, de barba feita, costeleta parada, a lei de Moisés proíbe. A mulher, eu citei há pouco aqui falei sobre menstruação, né? A mulher que estiver menstruada, não tem nenhuma objeção de ela participar dos atos da igreja, dos ritos, nenhuma objeção. Mas se fosse na lei de Moisés, não podia, não. A pessoa que perdeu um ente querido, né, e aí foi lá, vestiu aquela pessoa, preparou o corpo para o sepultamento, ela pode perfeitamente no mesmo dia participar de uma celebração cristã. Se fosse pela lei, não podia, não. Tinha que se ir para fora da cidade, fazer um rito de purificação. Claro que tudo isso tem uma razão de ser. Quando a gente for estudar a lei, eu vou explicar por que isso foi importante para transformar aquele bando de escravos no poderoso exército de Deus. Foi fundamental. Mas está entendendo que a lei não é para mim e para você? Então por que alguém está tentando ressuscitar pedacinhos da lei? Não, mas esse pedacinho aqui eu gosto.
que é o pedacinho do dízimo para cobrar o seu dinheiro, que é o pedacinho do sábado para colocar um encargo sobre a sua cabeça, que é o pedacinho das dietas alimentares para colocar mais um encargo sobre a sua cabeça. Só que eu vou fazer uma observação rápida, tá? Sempre tem o espertinho que não leu a Bíblia, né? Para começar, não leu a Bíblia, mas também não viu o vídeo sobre dízimo e não viu os diversos vídeos e livros que tem no mundo todo contra a cobrança de dízimo e fala assim, mas tinha dízimo antes da lei. Abraão deu dízimo. Deu uma vez na vida por um ato que ele achou importante. E aí? E não obrigou ninguém a dar e não estabeleceu norma nenhuma. Então, você quer seguir o exemplo de Abraão, você pega uma vez na vida de um ato importante e você dá um 10º. Mas não venha cobrar dos outros não, tá? Porque o único lugar na Bíblia que tem respaldo para cobrança de dízimo é dentro da lei. É só na lei que tem cobrança. E o resto? Tem oferta voluntária, cada um dá conforme dá no seu coração, e assim as igrejas têm se sustentado ao longo de 2000 anos, a não ser no século XX e dali para frente, né, que surgiu essa nova onda aí de ressuscitar o dízimo, e aí dali pastor ricaço, jatinho, mansão, e por aí vai. Né? Eu sei que tem pastor que cobra dízimo por ignorância, porque não estuda a Bíblia, mas você está estudando e você não vai cair nessa conversa. Então vamos seguir aqui, né? Vamos seguir aqui em Romanos, capítulo 3, e vamos seguindo, né? Pois sustentamos, verso 28, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios, quer dizer, dos judeus e dos não-judeus? Claro que sim! Dos gentios também, dos não-judeus também, visto que existe um só Deus, que pela fé ele vai trazer justiça, ele vai tornar justo, ele justificará os circuncisos e os incircuncisos. O que é circunciso? É quem sofreu circuncisão. É o sinal da aliança da lei. Todo homem, ao 8º dia, depois do nascimento, deveria ter a pele que recobre a extremidade do pênis cortada fora. E isso era a circuncisão. Paulo está falando aqui, Deus vai justificar pela fé tanto quem recebeu a circuncisão quanto quem não recebeu. Então, é o Deus de todos nós. Então a gente vai anular a lei pela fé? Anulou a lei então? Anulou? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Então, se fosse assim, anular, a gente pegava a Bíblia aqui, pegava o Antigo Testamento, rasgava fora, jogava no lixo e nem estudava. Quer dizer assim, está anulado. Tem gente que faz isso, infelizmente, né? Tem gente que acha que a Bíblia é só o Novo Testamento. A diferença é que a gente não cumpre a lei e não tenta cumprir. Só que a gente reconhece a importância dela, a importância histórica, a gente reconhece que ela foi cumprida em Cristo, e mais ainda, a gente reconhece que ao ler a lei, a gente pode fazer um exame de consciência e observar que está ali provado. A lei prova que nós somos pecadores. Então nós não anulamos a lei, nós confirmamos ela. Só que nós não somos bobos de tentar viver pela lei, porque é impossível. Nós vamos viver pela fé, como já foi anunciado desde o Antigo Testamento. Muito obrigado pela sua companhia, é sempre excelente, é sempre uma oportunidade compartilhar a palavra de Deus com você. E volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!